Boa noite para vocês. Hoje é o nosso penúltimo dia de curso. Amanhã a gente encerra nosso curso, né? Sintaxe 1. A Bernadette continua comendo, né? Até o fim da aula, ela, assim, se Deus quiser, ela termina esse lanche dela. Isso daí é para deixar todo mundo com vontade. Só não fala o que você está comendo, tá, Bernadette? Porque aí piora as coisas, né? Mas tá bom. Hoje a gente vai estudar as orações subordinadas substantivas, que é a última parte, né, o nosso último assunto. E amanhã, como é a nossa última aula, eu vou fazer uma revisão, né, de tudo que a gente viu até hoje, né, até no dia de hoje, né, em relação à sintaxe 1, certo? Depois, faltando 20 minutinhos para a aula terminar, eu vou aplicar um teste. Esse teste não é para ninguém ser reprovado, não, tá? É para vocês medirem o conhecimento de vocês, né, sobre... São algumas atividades, alguns exercícios sobre o que a gente já viu na semana passada. Então, esse teste vai ser mais focado em período simples, sujeito, predicado, tá? Não, fica tranquila, tá bem simples. Só responder com calma, só ler cada questão, né, com bastante calma, bastante, assim, atenção, lembrando dos conceitos, lembrando da forma como vocês aprenderam aqui no curso, tá? Que vai dar tudo certo, fica tranquilo. Então, faltando, assim, uns 20 minutinhos, eu passo para vocês o link, e daí vocês respondem. Tô tentando responder a aula de ontem, tá certo. Daí aí vocês vão ver como que vocês foram, porque daí, quando vocês terminam o teste, encerra ali o teste, finaliza, já sai o resultado, né? Se vocês, se vocês acertaram, já tem gente que vai ficar sem internet amanhã, né? Ó, vou ficar sem internet amanhã, tá certo, tudo bem, né? Aí chega amanhã, tá todo mundo, eu abro aqui, né, a sala, cadê o povo? Sumiu, né? Espantou todo mundo. Mas, gente, fica tranquilo, tá? Muito assim, vai ser bastante tranquilo, e a gente precisa passar por isso, né? Para ver o conhecimento, o que ficou gravado, tá? E aí faz parte do processo de aprendizagem, né? Tá certo, Felipe. A gente entendeu o recado, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Deixa eu abrir aqui. Hoje a gente não pode demorar muito, não. Deixa eu ver, não foi não, né? Deixa eu compartilhar. Aí, agora tá indo. Compartilhar. Aí, vai abrir uma janela. Tá, então, hoje a nossa aula vai ser sobre orações subordinadas substantivas, né? Até vai ser interessante, porque a nossa aula de hoje vai ajudar no teste que vocês vão fazer logo mais, tá? Então, veio realmente casando, né, com essa proposta dessa atividade, desse questionário, tá? Então, só recordando um pouquinho da aula anterior, da aula de ontem, nós vimos que as orações subordinadas adverbiais, elas exercem função sintática de advérbio, né? Então, é a mesma função do adjunto adverbial no período simples, a mesma função que ele tem, né, a mesma ideia que ele vai trazer ali no período. As orações subordinadas adverbiais também, elas vão tratar de alguns, né, de alguns dessas ideias, desses sentidos, né? E a gente estudou também que as orações subordinadas adverbiais, elas apresentam 9 classificações, né? Então, elas têm 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Agora, hoje, as orações subordinadas substantivas, nós vamos voltar um pouquinho naquelas funções sintáticas do período simples, né? Nos termos do período simples, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, aposto, tá? Complemento nominal. Então, como a gente já estudou isso, vai ficar tranquilo, vai ficar mais
fácil, acredito, de vocês entenderem, né? Então, as orações subordinadas substantivas exercem as funções próprias de um substantivo. Então, vamos ver o que significa isso. Exemplo, aguardamos a sua visita. Já separei aqui para vocês, né, a sua visita, que é complemento do verbo aguardar. Então, aguardamos o quê? A sua visita. Então, a sua visita, a função sintática é de objeto direto. Aqui nós temos um período simples, que é um período formado apenas por um verbo, né? Qual é o núcleo do objeto direto? Vai ser o substantivo, visita, tá? Então, por isso que a gente chama de oração subordinada substantiva, porque o núcleo normalmente é um substantivo, tá? Agora, nós vamos transformar, vamos passar esse objeto direto para uma oração, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse núcleo, visita, substantivo, e vamos transformá-lo num verbo, visite, nesse caso, né? Então, aguardamos que você nos visite. Aguardamos a sua visita, quer dizer a mesma coisa. Então, a função desta oração aqui vai ser a mesma do termo, né, que se apresenta no período simples, ou seja, de objeto direto, tá? Só que aqui a gente já tem um verbo, ó, visite, né? Então, por isso que nós temos o período composto, deixa eu só ticar aqui, visite, verbo, e aqui nós temos a oração principal, aguardamos, tá? Então, essa primeira oração, nós já vimos isso, né, que a primeira oração do período composto por subordinação, ele tem a oração principal e a oração subordinada. Então, essa primeira oração é a oração principal, aguardamos, tá? Esse que aqui é uma conjunção integrante. Nós vamos ver também que o que une a oração subordinada a oração principal é uma conjunção integrante, também um pronome, tá? Então, nós temos aqui essa conjunção integrante. Aguardamos o quê? Que você nos visite. Esse que você nos visite completa o sentido do verbo aguardar, tá? Então, ele é objeto direto também. Só que, como nós temos oração, nós vamos classificar assim, oração subordinada substantiva, objetiva direta. A gente vai chegar nos termos, no nome dos termos, tá? Objetiva direta. Então, ó, de objeto direto, o termo, né, chamado objeto direto, quando passado para a oração, se torna objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta, certo? Vamos para o próximo. Conforme as funções que exercem, as orações subordinadas substantivas são classificadas como, olha lá, subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas. Tem gente querendo falar? Completivas nominais, predicativas e apositivas. Então, são 6 classificações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E um outro dado importante é que essas orações, elas podem ser introduzidas pelas conjunções integrantes, que são que ou o se, tá? E também por advérbios ou pronomes interrogativos, como o onde, o como, quando, o quanto, quem, que também vai exercer, tá, a mesma função sintática. Amanhã a gente vai ver mais um pouco sobre isso daqui, tá? Quando a gente for fazer as atividades de fixação, de recordar, né? Bem, as orações subordinadas substantivas, né, elas podem ser, primeiro, subjetivas. O que é uma oração subordinada substantiva subjetiva? É aquela que desempenha o papel de sujeito, olha lá, então isso daqui é importante. Subjetiva igual a sujeito do verbo da outra oração, ou seja, do verbo da oração a que ela é subordinada, no caso da oração principal,
tá? Exemplo, aconteceu que um padre veio visitar-me. Toda essa parte aqui que está sublinhada é a oração subordinada substantiva, tá? O verbo aqui é visitar. O que é uma conjunção integrante, tá? Deixa eu ticar ele aqui, vou negritar, ele é uma conjunção integrante. E como que eu sei que aqui eu tenho a função de sujeito, ou seja, que essa oração aqui exerce, desempenha o papel de sujeito? Eu posso substituir, isso daí é macete, até de cursinho, tá? A gente pode substituir a oração subordinada pelo pronome isso. Então, vou pôr aqui do lado, isso aqui é macete, tá? Aconteceu isso. Então, eu substituí tudo isso daqui por esse pronome, pelo isso, ok? Aí a gente pergunta ao verbo, quando a gente vai identificar o sujeito no período, nós fazemos a pergunta ao verbo. O que é que aconteceu? Isso. Então, agora a gente vai jogar o isso lá para o início do período. Isso aconteceu. Então, aí eu consigo chegar, né, isso aconteceu. Aí eu consigo chegar à resposta de que isso daqui, ó, que um padre veio visitar-me, é um sujeito, tá? Ele exerce função de sujeito. Agora, se a gente for transformar, por exemplo, essa oração subordinada num substantivo, aconteceu a visita de um padre, tá? Então, aconteceu a visita de um padre a mim. Então, a visitar se torna visita. Agora, perguntando para o verbo, o que é que aconteceu? A visita de um padre, certo? Gente, ficou claro? Tá claro isso para vocês? Como que a gente... Isso é apenas macete para vocês, assim, identificar a função sintática, tá? Da oração subordinada aqui. É um macetinho só. Prof, Sim. eu estava olhando ali, aconteceu é a primeira oração, a oração principal, certo? Sim. Ela é uma, como é que fala? É aquele negócio que não tem sujeito, por exemplo, aconteceu o quê? Aconteceu que um raio caiu. É como se ela não tivesse um... Complemento. Não, um sujeito. Na verdade, é isso que eu estou meio confusa. Aconteceu o quê? Que um padre veio visitar. Então, o sujeito está na oração complementar, que fala? Com oração Não, ele está na oração subordinada. subordinada e o que o verbo que está dizendo o que aconteceu também está na oração subordinada. Essa oração é subordinada porque na primeira oração está faltando o sujeito e o verbo para dizer o que foi que aconteceu. É isso? Por isso que ela é subordinada? Ela é subordinada. Essa oração aqui está sublinhada, que ela é subordinada à oração principal, porque realmente falta o sujeito da oração principal. Tá? Na minha cabeça seria o contrário, porque quem precisa das coisas que estão na segunda oração, na oração subordinada, é o aconteceu. Então, o aconteceu estaria subordinado. Como o filho está subordinado a obedecer ao pai, porque ele precisa do dinheiro do pai para... Entendeu? É uma coisa assim, não faz uma lógica na minha cabeça, né? Tá. Agora, a oração subordinada, ela é introduzida pela conjunção. É isso que tem que dar, é aquilo que eu disse a vocês, é sintaxe, é gramática, então existe a regra. A gente pode esquecer disso, tá? É a regra. Agora, uma coisa interessante, Bernadette, que até você fez aí a pergunta, aconteceu o quê? Porque normalmente, às vezes a gente confunde a oração subordinada substantiva subjetiva com objeto direto, né? Nós usamos, às vezes, aconteceu o quê? Aí você já pensa que essa oração é complemento do verbo, não é, tá? O verbo acontecer nesse contexto, ele é um verbo intransitivo. Então, olha, a visita de um padre a nós, né? A visita a nós de um padre aconteceu, pronto. Tá? Então, o verbo, ele não precisa, ele não requer aí um complemento. Então, é isso que tem que ficar claro também, para que não haja confusão na hora de identificar
o termo, tá? Certo? E é subordinada porque ela é introduzida pela conjunção, tá? Pela conjunção integrante, aí ela é subordinada, tá bem? Então, é o que eu disse a vocês, quando a gente trata de sintaxe, a gente tem que ver os elementos, né, que justificam o nome daquele termo, a nomenclatura daquele termo, tá? Agora aqui, eu coloquei até as objetivas diretas, logo depois das subjetivas, né? Então, as objetivas diretas, elas vão desempenhar o papel de objeto direto. Então, vamos esticar aqui, ó, objetiva direta, objeto direto da outra oração, ou seja, da oração principal, tá? Então, olha, disseram a ela que meu segredo seria revelado. Olha o que aqui, tá? Esticar aqui, deixa eu voltar só aqui um pouquinho. Tá. Então, disseram a ela. A pergunta que nós fazemos, ó, disseram, já tem sujeito. Eles ou elas, é um sujeito indeterminado, tá? Então, disseram a quem? A ela. Disseram o quê? Que meu segredo seria revelado. Então, esse termo aqui, que está sublinhado, exerce função sintática de objeto direto, tá? Só que como nós temos uma oração aqui, porque nós temos o verbo seria revelado, né? Nós vamos ter uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, tá? Esse nome todo, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque executa, exerce função, papel de objeto direto. Agora, vamos colocar o isso novamente, ó. Disseram a ela isso. Pronto, só para ajudar a identificar, tá? Disseram a ela isso. Certo? Então, disseram a quem? A ela. O quê? Isso. Então, se eu acho aqui o objeto direto, eu já identifiquei aqui como oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, olha, objeto direto, ele pode fazer oração subordinada substantiva direta. Sujeito pode fazer oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Isso no período composto. Então, no período simples, período composto. Vamos fazer no paralelo aí, certo? Próxima. Objetivas indiretas. O que a gente estudou sobre objeto indireto? O objeto indireto, ele é ligado ao verbo por meio de uma preposição. Então, é o contrário do objeto direto. O objeto direto, a gente não precisa da preposição. Nós vamos fazer pergunta o que ou quem para o verbo. Agora, quando nós tivermos um objeto indireto, nós temos a preposição aqui presente, ó. Tá? Essa é a diferença. Eles desempenham, as orações subordinadas, substantivas objetivas diretas, desempenham o papel de objeto indireto. Tá? Então, vamos esticar aqui, objeto indireto do verbo de outra oração. Nunca me esquecerei de que você sempre foi uma pessoa fiel. Então, aqui, olha, a gente já tem sujeito, que é o eu, é um sujeito que está oculto aqui, mas você consegue identificá-lo pela terminação verbal, né? Eu jamais me esquecerei. Parei aqui no verbo. Quem se esquece do quê? De quê? Então, olha lá, a gente pergunta ao verbo usando uma preposição, tá? De quê? De que você sempre foi uma pessoa fiel. Se nós passarmos, né, se nós usarmos o isso, a gente vai dizer assim, nunca me esquecerei disso, tá? Usando lá o isso, né? Então, olha aqui, ele apareceu. Percebam que com isso veio o de, tá? Que é o de mais isso formou disso. Então, nunca me esquecerei de quê? Disso. Então, aqui eu tenho objeto direto, tá? Então, se eu tenho objeto direto aqui, no período composto, eu vou ter oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, certo? Depois nós temos as predicativas. Aí, nós vamos voltar lá nos predicativos, predicativo do sujeito. O que é o predicativo? É a característica que se liga ao sujeito por meio do verbo de ligação, tá? Então, as predicativas é fácil, né? Quando a gente
chega ali, já identifica o verbo de ligação, identifica que no período tem o verbo de ligação, a gente já percebe que existe, né? Já pensa assim, ó, então existe ali um predicativo, tá? Então, as predicativas, elas desempenham um papel de predicativo, que é a característica do sujeito nesse caso, tá? E só aparecem com a presença do verbo ser. Olha aqui, esse então não é difícil de identificar. Na oração anterior, com seu sujeito expresso também na oração anterior. Exemplo, o meu medo é que você não cumpra a palavra. Então, aqui a gente já tem sujeito na oração principal, que é o meu medo. E nós temos aqui, olha, o verbo de ligação, que é o verbo ser, tá? Então, se nós temos sujeito, verbo de ligação, o que vai vir aqui? O predicativo, que é a característica do sujeito. Meu medo que você não cumpra a palavra. Vamos substituir por isso novamente, só para vocês entenderem a função, né? É macetinho, o meu medo é isso aqui, tá? Então, nós temos aqui embaixo um predicativo, ó, meu medo é isso, olha o verbo de ligação aqui, tá? Então, o predicativo do sujeito, característica, medo é isso. Então, se nós temos um predicativo do sujeito aqui em cima, o que nós vamos ter? Uma oração subordinada, substantiva predicativa, certo? Depois, a gente tem as completivas nominais. As completivas nominais, elas desempenham um papel de complemento nominal. Então, olha, de um termo de outra oração. Vou botar aqui. Vou sublinhar. Tenho muito receio de que a ditadura volte. Então, aqui a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir com objeto direto, tá? O complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Normalmente, esse nome, o que é? Um substantivo, né? É um substantivo abstrato, tá? Tenho muito receio. Vamos parar aqui. Receio, tá? É um substantivo abstrato, que é derivado do verbo recear, eu tenho receio. Se a gente para aqui no substantivo, qual é a pergunta que nós vamos fazer? Tenho muito receio de quê? De que a ditadura volte. Então, aqui nós vamos ter um complemento nominal, tá? Esse complemento, ele vai completar o sentido do nome receio, tá? Do substantivo abstrato. Agora, a gente vai passar a usar o disso novamente, olha lá. Tenho muito receio disso, tá? Então, vocês vão perceber que aqui nós temos, olha, a preposição, né? Então, deixa eu ticar aqui, certo? Aqui existe a preposição, que é o de mais isso, formei disso, ok? Se eu tenho aqui receio do que é um complemento nominal disso, nós vamos ter, então, uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E a última é a positiva. A positiva é tranquila, tá? Porque o que vai introduzir uma apositiva são dois pontos ou travessão, né? Elas desempenham um papel de aposto, que é o termo usado para explicar, né? O rei deu esta ordem, que lhe entregasse o ouro. Então, aqui, olha, não fica bem tranquilo para nós identificarmos. Aqui existem dois pontos na oração principal. O rei deu esta ordem, dois pontos, que lhe entregasse o ouro. Essa vai ser a oração subordinada substantiva apositiva. Então, é isso, pessoal. Deixa eu só colocar o isso aqui para ficar tudo fechadinho, né? O rei deu esta ordem. Isso, só para... Ficou sem sentido, mas é para vocês entenderem, tá? Que isso é explicação. Certo? Então, a oração subordinada substantiva, ela apresenta essas classificações, tá? Então, ela pode ser subordinada substantiva subjetiva,
subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva indireta, subordinada substantiva completiva nominal e subordinada substantiva predicativa e subordinada substantiva apositiva. São essas 6 classificações, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos lá para o exercício, tá? Vamos fazer as atividades. O que vocês farão? Eu vou dar um tempinho, aqui nós temos 4 períodos e depois a gente continua no slide seguinte. Mas vamos fazer primeiro esse daqui, tá? Para não misturar as coisas, né? Eu vou fazer a primeira com vocês e depois eu vou dar um tempo para vocês responderem as 3, tá? De baixo. Primeiro, nós vamos assinalar letra A para oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Vamos pôr aqui função de sujeito, só para fixar. Oração subordinada substantiva objetiva direta, função de objeto direto. Peraí. Objeto direto. E para oração C, para oração subordinada substantiva predicativa, que é a função de predicativo, tá? Vamos fazer a primeira aqui. Só chegar um pouquinho aqui para vocês lerem aqui embaixo. Não é verdade que ele é o melhor dos homens? Então, gente, primeira coisa, para vocês identificarem a oração subordinada. Separa a oração. A primeira oração é essa daqui, não é verdade, por causa do verbo, ela é construída em torno do verbo ser, é. E a segunda oração é que ele é. Também nós temos o verbo aqui. Então, nós temos 2 orações, tá? Não é verdade que ele é o melhor dos homens. Deixa eu ver onde que tem aqui a barrinha. Eu já achei, mas eu não consigo. Não é, aí sai o quê? Nem sai, deixa eu ver se eu descubro aqui. Tá. Vou nem mexer, esse computador aqui não é meu, então eu estou apanhando. Acho que é esse daqui, não. Também não. Vamos lá, então, né? Acho que dá para... Então, a primeira oração é essa daqui, não é verdade, tá? E a segunda oração é que ele é o melhor dos homens, que ele é melhor dos homens, é uma pergunta, né? Essa é a segunda oração. Essa oração é subordinada à primeira, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar o isso na cabeça, isso. Não é verdade? Isso. Vamos perguntar ao verbo, o que é que não é verdade? Isso. Que ele é o melhor dos homens? Então, se eu ponho... se eu pergunto ao verbo, o que é que não é verdade? Isso, e jogo isso para o início. Isso não é verdade. Qual é a função do isso? De sujeito, de objeto direto ou de predicativo? Ele vai ter a função de sujeito. Isso não é verdade. Que ele é o melhor dos homens, não é verdade, tá? Então, aqui, olha, a função sintática da oração subordinada é de sujeito. Então, ela vai ser uma subordinada substantiva subjetiva. Então, aqui a gente vai pôr letra A, tá? A função dela é de sujeito. Certo? Deu para entender? Isso, já colocou, né? A Gleiciane já colocou ali a resposta. Isso mesmo, é sujeito. Eu vou separar para vocês as orações, aí vocês vão classificando, tá? Às vezes, supunha, essa é a primeira oração, às vezes supunha. Deixa eu só marcar o verbo, tá? Para compreender melhor. Que o Senhor andava, então essa é a segunda oração, andava. Às vezes supunha, eu supunha. Então aí já tem sujeito, né? O sujeito da primeira oração, às vezes ele supunha, eu supunha, né? Eu supunha. Supunha o quê? Que o Senhor andava nas minhas fronteiras. Às vezes supunha isso, às vezes supunha o quê? Então a gente faz a pergunta usando o quê depois do verbo. Então a função sintática da oração subordinada substantiva
vai ser de objeto direto. Então, ela vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta aqui. Vai ser letra B. Certo? Isso, objeto direto. Perfeito. Ah, vamos já fazer a outra, né? Admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade. Deixa eu ver essa frase mesmo, tá? Admira-me somente que tenha tanta penetração e superioridade. Então, a primeira oração é com o verbo admirar. Admira-me somente. Vou até aqui, vou até o quê, tá? E a segunda oração, que tenha. Então, eu tenho aqui o verbo ter. Então, vamos esticar aqui a oração subordinada, vamos sublinhar. O que é? Vamos substituir aqui essa oração subordinada por isso. Admira-me somente isso, tá? Vamos pôr o isso no lugar da oração subordinada. Então, a gente vai perguntar ao verbo, o que é que me admira? Isso, tá? Então, o sujeito vai ser essa oração subordinada, tá? Então, isso cai na minha admiração, tá? Isso me admira. Então, essa oração aqui, ela tem função de sujeito, então, aqui vai ser letra A. E a última é difícil, é um pouquinho difícil, Gleiciane, mas o que é mais difícil é quando você mais para identificar o sujeito, tá? A subjetiva. Ela é mais difícil. As outras são mais tranquilas, tá? A gente precisa fazer mais exercício, né? Esse assunto, gente, esse assunto, né, que eu estou passando para vocês, do período composto, ele requer bastante exercício, tá? Então, às vezes, não é em uma aula, duas, que isso vai ficar claro para vocês, não. Vocês vão precisar dar continuidade, praticando pelos exercícios. Não, fica com dor de cabeça, não. Eu tenho misericórdia de vocês, meu Deus do céu. Eu acho que agora eu vou querer um lanchinho, Bernadette. Eu tenho misericórdia de vocês. Eu fico até com dó de vocês aí desse lado. Eu tento explicar de uma forma que vocês entendam, tá? Se eu não estiver assim sendo tão clara, pode me falar. Pode levantar a mãozinha aí, tá certo? Vai, nós vamos continuar com os cursos, né? É isso que eu disse a vocês, gente. Esse curso, eu trabalhava na modalidade presencial. Então, quando eu ia trabalhar a oração subordinada, a gente ia 2 meses trabalhando só isso, tá? 2 meses, mais ou menos, esse tempo, a gente trabalhava só um conteúdo. É porque, como é um curso online, a gente não pode ficar se estendendo muito. Então, eu dou para vocês, né, as ferramentas, a explicação dos conceitos mais importantes, principais, mas depois vocês deem continuidade, tá? Agora, mais curso, com certeza, nós vamos ter o Sintaxe 2, tá? Sim, é pouco tempo para muito conteúdo. Isso é até bom, ô Tayana, você até sugerir colocar isso, tá? Porque, então, esses horários após o expediente é complicado, é verdade. Vocês estão cansados, eu sei, compreendo perfeitamente, tá? Tudo isso que vocês estão colocando no chat, eu entendo, tá? Isso, mais exercício, sim. É isso aí, Conceição. Onde poderia ser? Isso, olha, no Google, se você lança no Google ali o tema, né, período composto por subordinação, orações subordinadas substantivas, ele vai te dar uma série de exercícios, tá? Tem também aquele que eu uso bastante, é o Rachacuca. Rachacuca tem bastante exercícios, tá? O quiz, tá? Tem exercícios para treinar a análise sintática, para fazer. Então, tem um quiz de português, tem um quiz só de análise sintática, tem um quiz de interpretação de texto. Então, na internet você acha tudinho, você consegue, tá, fazer ali festa, né? Baixando as atividades, fazendo os exercícios, tá? Tem alguns sites que são mais por assinatura, né? Alguns sites, assim, de concurso, que
trabalha exercícios, né, para concurso, alguns a gente tem que assinar, né, mas tem muitos gratuitos. Tem apostila de professores de cursinho, tá? Eu pesquiso bastante na internet, eu tiro muita coisa dali. Tem apostila, eu vou pegando o que eu acho, assim, interessante, o que eu acho bom, tá? Eu pego. Agora, sim, exatamente, tem que ser confiável. Por isso que eu falo, às vezes eu faço uma seleção, né? Eu faço uma peneirada, porque tem uns que a gente vê que não estão corretos, né? A mesma forma de elaboração da atividade não está correta, né? É isso. Agora, é assim mesmo, Tayana. A gente vai aprendendo, né? Quanto mais assim vai aumentando o nível de análise, né? Vai ficando mais complicado, tá? Mas eu achei interessante acho que eu não lembro quem que colocou, que é muito assunto para pouco tempo, né? É muito conteúdo. Talvez nos próximos cursos eu possa pensar assim, dar um curso de 20 horas, só de análise sintática, trabalhando só período simples, tá? Só período simples, exercício com sujeito, exercício com predicado, exercício com objeto direto, trabalhando só o período simples. E, no segundo momento, trabalhar só o período composto, um curso de 20 horas. Eu posso pensar assim, por isso que é bom a opinião de vocês em relação a isso, tá? Porque a gente vai, assim, eu vou adequando, né? Eu vou vendo que está ficando muito complicado, trabalhar muito conteúdo e com pouca carga horária, a gente amplia mais essa carga horária, tá? Ou ampliamos essa carga horária. Isso são vocês que têm que dar, né? Essas coordenadas. Porque a gente que está aqui, para nós, parece que é fácil, né? Porque a gente está lidando com isso, né? Com esses conceitos, com esse conteúdo. Mas para vocês que estão aí, né, aprendendo, precisa, né, de um tempo mais extenso para poder para passar por esse processo de assimilação, né, de elaboração desse conhecimento, tá? As aulas no sistema, eu acredito que seja, eu não sei até quando que fica disponível. Ver com o Rodrigo. Rodrigo, até quando fica disponível o material, você sabe? Acho que até sexta, né? Até sexta-feira fica disponível, depois já não tem mais, tá? Então. Os vídeos daqui a uns dias eu vou postar tudo no YouTube, no canal da Escola de Doutor. Ah, tá, ok. Olha, os vídeos serão expostos no YouTube, tá? No canal da Escola de Governo, os vídeos. Mas as atividades, a apostila, vai ficar no Moodle até sexta-feira, tá? Então, Conceição, eu não sei, porque aí não sou eu. Eu não mexo com essa parte, né? Eu venho só ministrar. Então, é quem cuida do Moodle que mexe. Eu posso ver com a coordenadora, com a Neila, tá? Sobre isso. Mas o que vocês podem fazer? Baixa o material lá, ele está em PDF, salva no computador de vocês o material, a apostila, né? Salva. Então, os vídeos vão ficar no YouTube, vão ser disponibilizados no YouTube, no canal da IGOV, tá? É isso. Isso, Gleiciane, baixa tudo. Aproveita, pega tudo, né? O material, abre uma pastinha para poder ter, porque depois esse material já não fica mais na plataforma, tá? Porque tem outros cursos que vão vindo, certo? Uhum. Eu não sei, Patrícia, esses vídeos, eu acredito que sim, não sei se tem como baixar, eles vão ficar depois no YouTube, certo? Acho que depois dá para baixar sim. Rodrigo, acho que sabe responder melhor que eu, né, Rodrigo? Dependendo da Jucimara, às vezes ela disponibiliza para baixar e às vezes não. Ah, é? Tá. Então, o Rodrigo está dizendo aqui que vai depender de uma técnica aqui da IGOV, que às vezes ela disponibiliza para baixar o vídeo e às vezes não. Aí vai. Mas pelo YouTube consegue. Pelo YouTube consegue baixar, tá? É isso. Vamos lá, então. Olha, deu para a gente refrescar um pouquinho, né? Vamos voltar. Certo? Último período, né? Não era possível que eu chegasse a galgar o cimo de um século, do Machado de Assis, né? Então, a primeira oração aqui, nós temos o verbo
ser, né? O era. Então, aqui já está assim, nós temos o era, né? O verbo ser, e aqui a segunda oração, chegasse. Chegasse a galgar. É uma locução verbal. O que aqui é a conjunção integrante. Então, vamos só sublinhar a oração subordinada. Colocando aqui, né, no que eu sublinhei, a palavra isso. Isso não era possível. Então, a gente pergunta ao verbo da primeira oração. O que é que não era possível? Isso, tá? Então, essa oração aqui vai ser oração subordinada, substantiva subjetiva também, tá? Ou seja, vai exercer função sintática de sujeito, certo? Então, nós vamos ter também uma oração subordinada, substantiva subjetiva, ok? Agora, a gente vai passar para a próxima lâmina, né? Não é nem lâmina, próximo slide. Mesma coisa, agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem essas orações aqui, tá? Sem pressa. Letra A para oração subordinada substantiva subjetiva, letra B também para subordinada substantiva objetiva direta, e letra C para oração subordinada substantiva predicativa. Então, continuando, né, a questão número 1, tá? Posso dar 5 minutinhos para vocês tentarem responder? Daí pode colocar as respostas no chat, tá? Isso. Não. Sempre que aparecer uma conjunção integrante, vai ser uma subordinada substantiva, tá? Daí, a classificação, se é subjetiva, se é uma objetiva direta, aí vai depender do elemento, né? Da função que a oração subordinada exerce em relação à primeira oração, tá? Mas sempre que aparecer uma conjunção integrante, se trata, né, ali nós temos uma oração subordinada substantiva, ok? Para facilitar, pessoal, eu já vou grifar para vocês a oração, tá? Que daí fica, acho que mais fácil. Já vou grifar aqui a oração. Aí, já tem gente respondendo. Beleza, que coisa boa. Deixa eu só grifar essas daqui. Tá, vocês já fizeram a primeira, né? Vamos ver então. Vocês responderam letra A, é isso? Eu perguntava a mim mesmo o que diriam os gaviões. A letra A, se ela exercer função sintática de sujeito, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu perguntava a mim mesmo. O sujeito, ele já tá aqui, olha. O eu, ele já aparece na oração principal. Então, ela não é sujeito, tá? Ainda não entendi a diferença entre substantiva, objetiva direta e predicativa. Tá, nós vamos chegar lá, tá, Bernadette? Vamos lá, a gente vai chegar. Vamos ver aqui, ó. Eu perguntava a mim mesmo o que diriam os gaviões. Então, o verbo, aqui já tem sujeito, eu. Então, ela não é subjetiva, tá? O verbo da primeira oração é perguntava. Então, vamos analisar aqui o verbo. Eu perguntava, vamos parar aqui. Qual é a pergunta que você faz? Eu perguntava o quê? O que diriam os gaviões? Então, essa oração completa o verbo perguntava, tá? O verbo perguntar. Se eu pergunto o que para o verbo, nós vamos ter um objeto direto. Então, como aqui é uma oração, então ela será classificada como uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Agora, respondendo isso, é letra B, não é subjetiva, é objetiva direta. Respondendo a pergunta das meninas ali, né, em relação à objetiva direta. Objetiva direta, qual é a função que
a oração exerce em relação à oração principal? Objeto direto. Ela exerce a função sintática de objeto direto. É só fazer fazer assim, um paralelo. Objetiva direta igual objeto direto. Subjetiva igual sujeito. Predicativa igual predicativo do sujeito. Vou chegar também na predicativa. Quando for objetiva direta, o verbo, ele precisa do complemento, ou seja, ele precisa de um objeto direto. E a pergunta que se faz a ele é o quê? Eu perguntava o quê? Que diriam os gaviões. Pronto, eu já sei que eu vou ter um objeto direto ali, né? Então, eu tenho, obviamente, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? A segunda oração. O ideal seria que todos fossem embora. Tem gente que já pôs a resposta ali, letra A. Vamos pensar aqui. A letra A, se for sujeito, tá? Vamos ver aqui nessa segunda oração. O ideal seria, o sujeito da primeira oração é o ideal, então já tem sujeito aqui. Já tem sujeito, então essa não pode ser subjetiva, tá certo? Então a gente tem que olhar bem, prestar bastante atenção na oração principal, tá? Se tem sujeito na oração principal, a oração subordinada não é subjetiva. Vamos ver o que ela é, então. Chega agora no que a Bernadette perguntou, tá? O ideal seria isso. Esse verbo aqui, que é o verbo ser, é um verbo de ligação, tá? Então, se nós temos um verbo de ligação aqui, nós vamos encontrar um predicativo, certo? Então, predicativo do sujeito. Portanto, que todos fossem embora é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque ela se liga ao sujeito ou ideal por meio do verbo de ligação ser, ok? Então, aqui é uma predicativa que nós vamos ter. Próxima. Surpreende-nos que ele colabore. Já fizeram Isso, é predicativo, ótimo. Já fizeram a terceira? Surpreende-nos que ele colabore. Pensa aqui se tem sujeito, já olha para cá, vê se tem sujeito na oração principal. Tá? Já presta atenção nisso. Aqui tem complemento já, que é o nos, né? Mas, vamos pôr aqui o isso. O que é que nos surpreende? Isso. Então vamos voltar. A colaboração dele nos surpreende. Que ele colabore nos surpreende. Então, essa oração aqui exerce função de sujeito em relação à oração, em relação ao verbo da oração principal. A colaboração, que ele colabore, nos surpreende, tá? Lembrando do macetinho, isso, coloca no lugar da oração a palavra isso. Isso nos surpreende. Então, a função sintática é de sujeito. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Eu estou trabalhando mais com a subjetiva, porque ela que pega mais, tá? Vocês vão prestar bastante, vocês vão observar isso, que eu vou trabalhar hoje bastante com a subjetiva, certo? A outra, não permite Deus, isso daqui, gente, pega a gente, tá? Não permite Deus que eu morra. Eu já vou dar uma dica para vocês. O sujeito aqui é Deus, tá? O Deus aqui não é vocativo, certo? Porque se ele fosse vocativo, teria que ter vírgula aqui. Então, ele já não é. Deus, eu vou pôr lá no início. Deus não permite que eu morra. Essa a ordem direta. Deus não permite que eu morra. Se a gente já tem aqui o sujeito, né?
e já não é subjetiva, então já descarta a subjetiva aqui, já não é função de sujeito. Então, ela vai ser o quê? Função de objeto direto, muito bem. Então, vamos por Deus no início da oração principal, somente para a gente fazer aqui, né, esse raciocínio. Deus não permite. Não permite o quê? Que eu morra. Olha lá, eu coloquei o quê depois do verbo. Então, se eu pergunto o quê para o verbo, nós vamos ter um objeto direto, tá? Então, aqui é uma objetiva direta. Eu estou fazendo com vocês aqui, eu estou lembrando de um fato interessante. Às vezes, a forma de a gente explicar fica um pouco difícil para vocês entenderem, né? Eu sempre explico assim, gente, objeto direto, pergunta o que para o verbo, ou seja, põe o verbo e depois do verbo usa, pergunta o que. Eu lembro que uma vez eu estava participando, né, de um curso, né, faz muitos anos isso, e nesse curso uma professora deu, assim, um depoimento, né, ela disse que às vezes a linguagem do professor não alcança a compreensão do aluno, né, e às vezes o modo, se o professor muda o modo de falar, o aluno entende. Então ela estava contando que ela estava dando aula na zona rural, e ensinando a conta de adição com, acho que reserva, né? Vai um, vai dois, vão dois, assim. E a criança ali na zona rural não conseguia entender. Ela ensinava, olha, fulano, tanto mais tanto, dá tanto, vai um. Nada, não entrava na cabeça do menino. Aí um dia ela, cansada já, ela já tinha esgotado os recursos dela, né? Ela pediu para uma colega dele ensinar. Falou, olha, vai ali, ensina fulano para mim, porque eu já não sei mais como ensinar, ele não consegue entender. Aí a colega foi, ensinou, falou assim, olha, você vai fazer isso daqui, ó, tanto mais tanto, arriba 2. Pronto, ele entendeu. Porque o arriba, que é vai, que é levanta, para ele era um vocabulário ali comum, ele conseguia compreender que o arriba é levantar, é subir. Gente, é interessante, o menino nunca mais esqueceu. Então, ela conta, né? Ela levou esse depoimento para nós, para a gente ver que, às vezes, o professor está falando, está pelo jeito, às vezes, a metodologia, a didática do professor não alcança a compreensão do aluno, né? Então, é interessante, achei interessante. E eu estou aqui explicando para vocês, eu falei, meu Deus, será que está entendendo? Eles estão conseguindo compreender, né? É isso mesmo. Às vezes a gente precisa mudar um pouquinho o vocabulário para vocês entenderem, né? Para aproximar um pouquinho da compreensão de vocês, né? Não que seja uma coisa assim, agora eu vou, não. É falar um pouco de uma forma mais simples para vocês, para alcançar, né, a compreensão, tá? Vamos para o próximo. Agora, se estiver muito difícil, né, tá, gente, vocês podem me falar, que aí eu vou mudando, vou, né, melhorando aqui minha didática, tá? Só um minutinho. Deixa eu só terminar isso, tá? Cumpre que todos se esforcem. Olha aqui, a oração principal é somente o verbo cumprir, cumpre, né? Cumpre isso, certo? Vamos pôr isso aqui. O que é que cumpre? O que é que, a gente pergunta, o que é que cumpre? Isso cumpre, né? O esforço de todos cumpre. Então, essa oração aqui, ela é uma oração que exerce, né, função sintática de sujeito da oração principal, em relação à oração principal. Isso cumpre. O esforço de todos cumpre, certo? Então, aqui nós temos uma subjetiva. A próxima, pode-se dizer que a tarefa crítica é puramente formal. Pode-se dizer. E aí? Diz o quê, né? Pode-se dizer isso. Pode-se dizer o quê? Que a tarefa crítica é puramente formal. Então, aqui, a função sintática da oração é de objeto direto. Tá? Meu desejo é que te formes logo. Aqui tá bem simples, bem claro. Olha aqui, o sujeito, ó, meu desejo, o verbo de ligação, tá? Meu desejo é. Então, se a gente tem sujeito, tem verbo de ligação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter
predicativo, tá? Então, aqui, exatamente, aqui é um predicativo. Ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, certo? Pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender, para compreender? Professora, Sim. é assim, em todas elas eu perguntei o quê, sabe? Então eu não consegui diferenciar. Todas elas cabem. Meu desejo é o quê? Pode-se dizer o quê? Compre que todos, o quê? Entendeu? Aí, quer dizer, compre, o quê? Então, eu ainda não consegui pegar. Certo, Eu eu também. entendi. Tá, então agora aqui, já vou dar para vocês mais uma, é aquilo que eu disse para vocês, é muita informação e é muito conhecimento, assim, são alguns conhecimentos que vocês precisam adquirir, né, algumas habilidades de análise, já para identificar, né? E isso, não, o isso é em todas, o isso a gente vai pôr em todas, justamente para poder identificar a função sintática da oração. Então, isso cabe em todas, tá? Quais são, assim, o que a gente precisa, assim, estar atento, né? Isso que eu disse para vocês, são algumas informações, alguns conhecimentos de análise. Então, aqui, quando caberia isso, caberia o quê? Caberia, tá? Mas o que eu tenho que já olhar aqui? Eu vou pegar aqui esse último período. Nesse último período, meu desejo tá? Isso, não entendi sujeito, porque não entendi a pergunta, não entendi sujeito. Tá. Então, essa oração aqui, por exemplo, meu desejo, eu já sei que é sujeito, meu desejo é. Então, eu tenho aqui nessa estrutura sujeito e verbo de ligação. Então, são elementos de análise, tá? Que a gente tem que conhecer. Análise sintática é isso. Análise sintática, ela não depende somente assim de eu chegar e já falar, isso aqui é sujeito, isso é objeto direto. Ok, mas como que eu cheguei a essa resposta, né? Como que eu sei que aqui eu tenho um sujeito? Então, pelo conhecimento que eu já adquiri, né? De substantivo, de pronome, de verbo de ligação, tá? De verbo. Aí, por esses conhecimentos de morfologia, né? Vamos dizer assim, morfológicos que eu já adquiri, eu já compreendo, né? Que nessa estrutura desse período eu tenho eu tenho essa organização. Então, eu tenho aqui sujeito, que é formado, né? Pelo desejo, que é um substantivo, e tenho o verbo de ligação. Tá? Então, isso é conhecimento de morfologia, conhecimento morfológico. Tá, aí eu vou pegar esse conhecimento de classe gramatical, eu vou jogar ele para a sintaxe, ou seja, para a estrutura do período. Tá? Quando eu coloco ele na estrutura do período, aí é que eu vou ter que dar os nomes, né, dessas partes. Aí eu sei que aqui vai ser sujeito, verbo de ligação, bem. Então, se eu tenho isso, sujeito, verbo de ligação, e aqui eu tenho uma oração que é introduzida com a conjunção, pela conjunção integrante que, daí eu já consigo chegar a esse denominador, né? Eu já sei que eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa, certo? É isso. Quer dizer, para eu chegar a essa resposta, eu tenho que ter outros conhecimentos, né? Conhecimentos prévios, certo? Não, vocês vão chegar, gente, não para de estudar, tá? Quando a gente dá o curso na modalidade presencial, nós dividíamos o curso assim, português 1, português 2, português 3, tá? O português 3 trabalhava só o período simples, só análise sintática, período simples. Acho que era isso, se não me engano. Português 3. Aí depois, português 4, período composto. Então, para vocês terem uma ideia, período simples a gente levava 4 meses, só estudando período simples. Estudando período composto, a gente levava mais 4 meses, tá certo? É isso. Ok? Pessoal, o Rodrigo vai disponibilizar o link da chamada, vou dar uns
uns 10 minutinhos para vocês dar uma descansadinha, tá? Uma relaxada, e depois a gente vai retomar com bastante calma, não vou ter pressa para terminar tudo isso hoje. Amanhã eu retomo com vocês, também se ficar faltando alguma coisa, né, eu retomo amanhã. E não saiam da sala, por favor, porque vocês vão fazer, assim, um questionário, vão responder o questionário, um testezinho. Então, não saiam da sala, tá? Por gentileza. Deixa eu só interromper aqui. Pessoal, vamos retomar, então? Retomando. Deu para responder a chamada, né? Deu para dar uma descansadinha aí, refrescar a cabeça, né? Aí, ninguém tomou uma Kaiser, não? A gente que só tá no chá. Vão ficar tudo ligadão, chamate. Ninguém vai dormir hoje. Eu não vou dormir, né? Já tomei 3 xícaras de chá. Ai, ai, ai. É o mapa mental, verdade, Cláudia. Eu perdi. Não, você não perdeu, não. Eu não trouxe o mapa mental. Vou fazer hoje o mapa mental esqueminha para trazer amanhã, nos slides, tá? Na nossa última aula, que a gente já vai fazer uma revisão. Certo? Só estou vendo aqui as perguntas. Ok, mas bem lembrado, amanhã eu trago, aí já envio também os slides com as respostas, que falta aí no slide 3 e o 7 com as respostas, tá? Tá bem. Eu vou passar aqui depois, só que não tem como eu responder no chat para vocês. Daí eu... Questão 2. Na questão 2, nós vamos identificar a oração subordinada, substantiva, deixa eu só completar aqui, subordinada, objetiva direta, oração... Tá, vamos deixar assim, oração assinada. Oração subordinada, substantiva, para não ficar repetindo, tá? Então, olha, oração subordinada substantiva, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então, a objetiva indireta vai completar o verbo que pede a preposição, ou seja, exercendo função sintática de objeto indireto. A completiva nominal completa o sentido, o significado de um nome. Então, ela vai exercer função sintática de complemento nominal. E a apositiva, ela explica, um termo explicativo exercendo função de aposto. Então, olha, tudo isso nós vimos, né, lá na análise sintática do período simples, objeto direto, complemento nominal, aposto. Agora, a gente vai transpor isso daqui para a oração, ou seja, para o elemento ali do período que tem o verbo, né? Então, olha, tá tudo bem claro. Tive um movimento espontâneo. 2 pontos, ó. Tá? Já tá me sinalizando. Atirei-me em seus braços. O verbo da primeira oração, da oração principal, é o tive, e o verbo da segunda oração é atirei. O que nós temos aqui de importante? Exatamente, é um aposto, então ele é apositivo. O que nós temos de importante? Aqui os 2 pontos, ó. Tá? E atirei-me em seus braços, está explicando toda a oração, que é o movimento espontâneo, né? Então, aqui a função sintática de aposto. Então, nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Interessante também uma observação, que aqui nós não vamos ter a conjunção integrante. Normalmente não aparece conjunção integrante quando tiver uma oração apositiva, tá? Então, resposta C. Então, o que vai, voltando, repetindo, né, o que vai sinalizar é justamente a pontuação aqui. Sou favorável, aqui o absolvo. Então, a primeira oração é sou favorável. Vou ticar aqui o verbo. A segunda oração, a partir do quê, ó? A partir do A, né, que antecede o quê? Aqui o absolvo. O que nós vamos fazer? A palavra favorável, ela é um adjetivo.
né? Menino favorável, eu sou favorável. Então, aqui nós temos um nome, um adjetivo. Se nós temos um adjetivo aqui, esse adjetivo, ele precisa de um complemento. Quem é favorável a alguma coisa, tá? Então, aqui, o absolvo completa o sentido do nome. Então, nós temos aqui um complemento nominal, uma oração completiva nominal, tá? Porque ela complementa o nome, ela complementa o adjetivo favorável. Disso só pode resultar a convicção de que fui derrotado. Então, a oração é essa daqui, de que fui derrotado. Eu vou sublinhar a oração. A primeira oração pode resultar, disso só pode resultar. Aqui nós temos o verbo, uma locução verbal. E a segunda oração, fui derrotado. Tá? Então, disso só pode resultar a convicção. Vou parar aqui na convicção. Convicção é um substantivo. Então, a gente vai perguntar ao substantivo, a convicção de quê? De que fui derrotado. Então, essa oração completa o substantivo convicção. Então, aqui nós temos um complemento nominal, não é um objeto indireto, não, tá? Objeto indireto só completa verbo, tá? Vamos guardar. Não assim, para não confundir o complemento nominal do objeto indireto, a diferença tá em que o objeto indireto vai completar o verbo. O complemento nominal, ele vai completar o nome, que pode ser um substantivo, pode ser um advérbio ou pode ser um adjetivo, né? Então, aqui completa-se, né? O que se completa aqui é convicção. Então, nós vamos ter letra B também, complemento nominal, tá? Não tenho receio de que ela morra. A primeira oração não tenho receio. Então, nós temos o verbo aqui, tenho. E a segunda oração, de que ela morra, nós temos o verbo morrer, morra, tá? Então, se a gente vamos parar aqui, ó, no receio, né? Vou sublinhar a oração subordinada. Eu já encontrei aqui, ó, a conjunção integrante, tá? Já encontrei a conjunção. Então, vamos para a primeira oração, que é a oração principal. Não tenho receio, parei. Automaticamente, o que nós perguntamos a palavra receio? Não tenho receio de quê? De que ela morra. Então, de que ela morra, completa o receio. Tá? Receio é um nome, ele não é verbo. Então, se eu tenho um nome aqui, o que vem completar ele é um complemento nominal. Então, a oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? Necessitávamos de que você nos ajudasse. A primeira oração é o necessitávamos, é um verbo, olha lá. A segunda oração, já vou pegar aqui a conjunção, de que você nos ajudasse, já vou sublinhar, certo? Nós temos aqui o verbo ajudasse. Já vou ticar o verbo, ok? Então, vamos voltar aqui à primeira oração. A gente tem que voltar, né? Isso, a gente já respondeu aí, ó. Necessitávamos de quê? De que você nos ajudasse. Então, agora, essa oração, ela completa o sentido de um verbo. Então, nós vamos ter um objeto indireto. Então, aqui vai ser letra A. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, certo? Próximo exercício, esse vocês vão tentar fazer sozinhos. É a mesma coisa, vai ser a mesma coisa da vai ser a mesma coisa da atividade anterior, né? Vocês vão analisar a oração que tenha, a oração que seja objetiva indireta, a oração que seja completiva nominal e a oração que seja positiva. Vamos lá? Acho que eu vou dar um tempo, sim, né? Que dá para. Andréia? Sim. Regiane,
Eu não vou conseguir ficar assistindo a aula, eu tô com uma enxaqueca muito forte, eu tô passando mal até. Tá certo, gente. Tá? Eu queria responder o questionário, mas não tô conseguindo concentrar. Eu sei, eu entendo. Enxaqueca é Crohn. Respondeu a chamada? Você conseguiu responder a chamada? Respondi a chamada, já respondi as 3 atividades que nós conseguimos fazer, já fiz direitinho. Tá Hoje à bem. tarde eu até fiz a última, mas agora eu não estou conseguindo nem me concentrar. Não, eu imagino. Eu vou assistir a aula, tá? Tá certo, olha, melhor. Não, eu que agradeço, tá? Beijo. Isso. Fica com Deus, tá bem? Pessoal, vamos fazer então aqui juntos, né? Alguém me convencera de que eu devia jejuar. Então, a primeira oração, ela vai até aqui, ó. Alguém me convencera, tá? Então, a segunda oração, eu já pego aqui no que? De que eu devia jejuar. Eu já vou pegar a conjunção, certo? Qual é o verbo da primeira oração? Convencera. Então, vamos esticar o verbo. E o verbo da segunda oração, devia jejuar, que é a locução verbal, tá? Bem, então vamos voltar agora à primeira oração. Alguém me convencera de quê? Já responderam aí. De que eu devia jejuar, ele completa verbo, então é objeto indireto. Então, nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, tá? Vocês têm aqui, ó, conjunção, vocês têm a preposição, né? E vocês têm verbo. Não me lembrei de que estava diante de um cavalheiro. Então, vamos para a primeira oração principal, não me lembrei. A segunda oração subordinada, vamos pegar aqui o que, né? De que estava diante de um cavalheiro. Vamos sublinhar, certo? Na primeira oração, nós temos o verbo lembrar. Não me lembrei de quê? De que estava diante de um cavalheiro. Mesmo caso da oração anterior. Então, essa oração, ela completa o verbo lembrar. Então, é uma objetiva indireta. A mesma coisa, certo? A segunda, a necessidade de que estivesses presente fora suprida. Aqui é interessante, porque a oração principal, ela ficou assim, partida, né? Então, a oração subordinada, ela foi intercalada. Então, vamos ver onde que está a oração principal. A oração principal está aqui, olha. A necessidade fora suprida. Essa é a oração principal. A oração subordinada está aqui, de que estivesse presente. Então, eu vou sublinhar essa oração principal, essa oração subordinada. Ela foi intercalada, tá? A oração principal. Então, voltando aqui. A necessidade fora suprida. A necessidade de quê? De que estivesse presente. Ótimo. Então, essa oração completa a palavra necessidade. A palavra necessidade é um substantivo, não é um verbo. Então, nós vamos ter um complemento nominal, né? Certinho. Jamais me oporei a que tirem suas dúvidas. Então, a primeira oração é essa daqui. Jamais me oporei. Me oporei a quê? A que tirem suas dúvidas. Essa é a oração subordinada, certo? Então, voltando aqui à oração principal. Jamais me oporei a quê? A que tirem suas dúvidas. Essa oração completa o sentido do verbo. Então, aqui a gente já vai ter um objeto indireto. Não é mais um complemento nominal, é um complemento verbal. Olha lá, voltando, tá? Nesse período, nós não temos, aqui nós temos o verbo, opor, né? Então, a oração, ela completa o verbo opor. Oporei. Jamais me oporei a quê? A que tirem suas dúvidas. Então, essa oração toda completa o sentido do verbo opor. Portanto, ela é uma objetiva indireta. Então, a diferença está nisso. É você identificar o verbo e você identificar o nome, tá? Se completa nome, complemento nominal. Se completa verbo, é objeto, tá? Seu segredo, que seria pai dali a 2 meses, olha aqui, ó, tá intercalada, né? O que você tem aqui assinalando? Quais são as pistas que vocês têm aqui? Vocês têm o travessãozinho aqui, ó. Tá separado,
né, pelo sinal. Então, isso é o quê? Um aposto, eu não preciso nem seguir mais, né? Seu segredo foi revelado, 2 pontos, que seria pai dali a 2 meses, tá explicando, então aí já é aposto, tá vendo? Então, são regras gramaticais, quer dizer, são sinais que a gramática dá para a gente poder chegar à resposta, tá? Não consegui persuadi-lo a que votasse no meu candidato. Então, a primeira oração é não consegui persuadi-lo. Nós vamos parar aqui. A segunda oração é a que votasse no meu candidato. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Então, eu vou sublinhar aqui a oração subordinada, tá? Então, o que a gente pergunta ao verbo? Olha, não consegui persuadi-lo a quê? Tá? Então, essa oração, exatamente, ela vai completar verbo, não preciso nem falar, ela é uma objetiva indireta. Já completou o verbo persuadir. Aqui a gente já tem a preposição, né? Então, objeto indireto. A secretária se havia esquecido de que a aula fora cancelada. Mesma coisa, né? A primeira oração, oração principal, a secretária se havia esquecido. Se esquecido de quê? De que a aula fora cancelada. A oração, ela completa o verbo esquecer, né? Então, ela vai ser uma objetiva indireta. É isso daí, pessoal. Tá? Então, a regrinha é essa. Completou verbo, objeto indireto, se tiver preposição. Completou o nome, complemento nominal, tá? Se tiver o sinalzinho aqui, separando, explicando, aposto, tá? Vamos para a próxima, então. A próxima, vocês vão assinalar. Isso eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho para ver a resposta certa, né? Assinale o item em que a oração subordinada não seja subjetiva. Olha, tem até pôr um não aqui bem grande. Opa, tirei aqui do maiúsculo. Não seja subjetivo. Então, em 4 orações, em 4 períodos, nós temos oração subordinada, substantiva, subjetiva. Em uma, a gente não tem. Em uma, não é sujeito, a função não é de sujeito. Eu vou sublinhar para vocês aqui a oração subordinada, tá? Isso, já tem gente respondendo. Ok, vamos lá. Se responderam antes, eu não sei. Ah, tá, tem entre B ou E, tá. Isso, letra E, tem gente que respondeu, estou em dúvida. Ai, Jesus, acabou a bateria, noite. Tá aí. Ok, acho que deu para vocês responderem, tá? Realmente, é a letra E, tá? Agora vamos entender, né? A primeira, espanta-me que o amor desconheça a justiça. O que é que me espanta? Que o amor desconheça a justiça me espanta. Então, o sujeito do verbo espantar é a oração subordinada, é essa daqui, tá? Eu posso substituir aqui por isso, só para entender. Isso me espanta, olha lá. Espanta-me isso. Isso me espanta. Então, sujeito, não é objeto. Isso me espanta. A segunda, será sempre necessário isso. Será sempre necessário que se estudem os capítulos do livro. O que é que será necessário? Que se estudem os capítulos do livro. O que é que será necessário? Isso. Isso será sempre necessário. Então, sujeito também, tá? Então, essa oração exerce função de sujeito do verbo ser, tá? Tornava-se mistério que o horário fosse sempre mantido. O que é que se tornava mistério? Isso se tornava mistério. Então, o sujeito é a oração subordinada, que o horário fosse sempre mantido. Esqueceu-me que o encontro deveria ser marcado antes da hora do almoço. Esqueceu-me isso, mesma coisa. O que é que me esqueceu? Essa construção com o verbo esquecer significa o seguinte, caiu no meu esquecimento, tá? Eu não me lembrava, caiu no meu esquecimento.
Então, que o encontro deveria ser marcado antes da hora do almoço, esqueceu-me, ou seja, caiu o meu esquecimento. Esse é o significado do verbo esquecer, neste contexto, tá? Entenda que o problema é nacional. Aqui é um caso interessante, porque essa oração aqui, ela exerce função sintática de objeto direto, certo? Por que que ele é objeto direto e não é sujeito? Porque aqui eu já tenho sujeito, ó, entenda você. O sujeito aqui é o você. O verbo, ele está no imperativo. Entenda você que o problema é nacional. Então, eu sei, eu identifico o sujeito aqui simples, tá? Portanto, essa oração, ela completa o verbo entender. Entenda o quê, né? Então, aqui é um objeto direto, até vou pôr aqui. Ela é uma objetiva direta, certo? Passam a próxima. O termo grifado é objeto. Agora, gente, vamos esquecer um pouquinho da oração. Agora vocês vão identificar, né, o objeto direto. O termo grifado é objeto direto em todos os itens, exceto. Então, para eu achar o objeto direto, eu pergunto ao verbo que, tá? O que? Abriu o que? Então, daí vocês vão identificar, ok? Qual é o período em que isso, para você achar a subjetiva, o que é que, ó, o que é que, tá? Para achar o sujeito, o que é que. Agora, a questão 4, vocês vão identificar o objeto direto em quase todas, né? Porque tem uma que não tem objeto direto, tá? Já estou respondendo, né? Ok. Vamos lá. Então, vamos lá, né? A maioria respondeu a letra D. Então, o termo grifado é objeto direto em todos os itens, exceto. Tá? Então, tem um item que não é objeto direto. Ninguém acertou. O chat aqui ainda ninguém acertou. Vou fazer com vocês. Quando entrou em casa, foi a irmã quem abriu a porta. Então, olha, quando entrou em casa, foi a irmã quem abriu o quê? A porta. Aqui a gente tem objeto direto, tá? A segunda, pela minha cabeça, passavam às pressas os sucessos do dia. Bem, vamos analisar essa daqui. Pela minha cabeça passavam sucessos do dia. Vamos pegar o verbo passar. Vamos identificar o verbo. A partir do verbo, a gente faz a pergunta. O que é que se passava pela minha cabeça, às pressas? Os sucessos do dia. Então, esse termo que está grifado aqui, ele não é objeto direto, ele é sujeito. Tá? Ele foi posto no fim do período, no final do período. Então, se a gente puser na ordem direta, vai ficar assim, olha. Os sucessos do dia passavam às pressas pela minha cabeça, tá? Então, aqui, essa resposta é a letra B. Nós temos sujeito, não objeto direto. Eles dizem muitas coisas que não deviam ser ditas. Então, eles dizem o quê? Muitas coisas. Aqui é objeto direto. Ainda que os argumentos fossem legais, ele não convenceu quem? Os jurados. Quando nos dirigimos a ele, constatamos o quê? O seu entusiasmo. Então, em todas elas tem objeto direto, menos nessa que tem função de sujeito, o elemento que está grifado, o elemento que está sublinhado, certo? É isso. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Não, a letra D não é objeto. Você colocou que seria objeto indireto. A letra D, não. Aqui a pergunta que você faz ao verbo é o quê, né? Ainda que os argumentos fossem legais, ele não convenceu quem, aliás? Não convenceu os jurados, tá? Não é nem o quê, é quem, né? Não convenceu os jurados, certo? Tá. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá faltando 20 minutinhos
para a gente encerrar a aula, eu vou disponibilizar, como mineira não perde trem, né, corre, uai, sou, né, rapidez, para, assim, dar tempo de vocês responderem ao questionário, eu vou já disponibilizar o link, tá, aí no chat, e vou explicar para vocês o que vocês vão fazer. Deixa eu só ver com o Rodrigo aqui como que eu vou disponibilizar esse link. Rodrigo, socorre eu aqui. Como que eu disponibilizo o link? Ele está aqui no meu e-mail. Pessoal, então vocês têm aí um link. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse link, já vai abrir um formulário. Vocês vão colocar o nome, tá? Porque tem que pôr o nome. O e-mail ali, ele pede, né? Isso. Porque senão depois, na hora que vocês forem finalizar, vocês não vão conseguir finalizar. São 10 questões, bem simples, tá? Vai dar tempo tranquilamente de fazer. Daí eu gostaria, assim, vocês fazem, quem for terminando, vai dando ok aqui para mim no chat, ó, terminei, que a gente depois vai comentar, tá? Podem começar, então, só clicar aqui, ele já vai abrir o formulário, tá? Não é para ninguém sair da sala, não, é para fazer, vamos embora. Eu sou de perto de Varginha, Bernadette, sul de Minas. A Bernadette perguntou se eu sou mineira de onde. É sul de Minas. Ah, legal. Ouro Preto, perto de Belo Horizonte. Ela está lá na... É o FOP, né? Universidade Federal de Ouro Preto. Que curso ela faz? História? É, eles falam artes, que legal, artes cênicas, bacana. Ah, é uma região gostosa, Ouro Preto, Mariana, ali, São João del Rei. Muito boa aquela região. Ai, muito boa, nossa. Tem saudade, não posso nem lembrar. Aquelas pedras, aqueles objetos de pedra-sabão, né? Tem bastante Ouro Preto. Bom. Pessoal, falta alguém para terminar ainda? Como que vocês estão? Todos terminaram? Como que foi? Eu já vi algumas respostas, né? Aqui, ó, tem gente aí, legal, né? Acertou 7, né? Ok, tem gente que acertou 4, é assim mesmo, tá? Não desanimem, é assim, tem que ter o começo, né? Isso, entendi. Tá ruim, né, a internet. Bernadette, você reprovou, Bernadette? Quando você acertou, você pode falar, quer falar? Fica à vontade, tá? Ok, a Alessandra ainda tá fazendo. Ah, tá, você acertou 4, ok. Uhum, certo. Metade, tá. Então, a gente vai ter que... Será que a prof fez coisa muito difícil? Isso, ótimo, estudar mais, assistir o vídeo novamente, excelente, é esse caminho mesmo, Conceição. Ai, ótimo, aqui, ó, né, acertou 5, metade, ó, que bom, tá vendo? Fico feliz. O importante é isso que a Conceição está colocando, né, estudar, assistir os vídeos, rever os vídeos, se for preciso. Se quiser, no YouTube, né, buscar outros professores para complementar um pouquinho a minha fala, para ajudar, que às vezes o outro professor tem outra didática, então é isso, estudar. Não dá para entregar, porque ele, eu não sei, a gente quer que faça hoje, que nós já vamos fazer aqui o levantamento, né? A lista de presença não assinou, Rosângela? Ótimo, acertou 5. Aí, tá vendo? Falta às vezes de atenção, né? Exatamente. O que eu vou fazer? Eu quero que vocês respondam hoje, porque amanhã eu vou trazer essas questões para a gente resolver, certo? Eu vou trazer as questões para a gente resolver. Isso, você também já citou ele aqui, tem no YouTube, no Instagram, né? Ai, ótimo, 6, olha. Uhum. Exatamente, Conceição. E hoje, concurso é uma coisa muito complicada, né? Vocês viram que
concurso, ele não é tão fácil hoje como antigamente, né? A gente conseguia passar, parece que com, né, mais facilidade, não tinha esse grau de exigência que hoje tem. Hoje o concurso é um grau de exigência muito grande, muito elevado, né? Não fica triste não, Cida, tá? Isso. Aí, Pablo é 10, é lindo, opa. Mulherada, né? Isso mesmo, Bernadette, puxa a orelha da Conceição. Ê, Conceição. Pessoal, quem mais? Anaésia, a lista, Rodrigo, tem gente pedindo a lista, eu não sei como que é, não é comigo não. Tá. E aí, quem mais já fez, já respondeu? Todos já terminaram? Eu só preciso saber se todos terminaram para a gente fazer o levantamento aqui, que eu tenho que passar sim ou não. Sim, sim. Ah, tá. Uhum. E aí, todos terminaram? Deixa eu passar então aqui. Ok. Certo. Ok. Não. Então, amanhã, Ângela, nós vamos fazer a revisão do teste. O que eu vou fazer? Amanhã, nossa última aula, a gente vai voltar às atividades que nós não terminamos hoje, tá? E amanhã eu vou retomar, eu vou fazer com vocês esses exercícios, tá? Eu vou fazer, que aí vocês vão ver o que vocês erraram, por que você errou, tá certo? Ótimo, 5. Isso daí, gente. Mas vocês gostaram do teste? Valeu! Agora, nas próximas aulas de português, nos próximos cursos, eu vou fazer assim, eu vou dar um teste em todas as lives, no início do curso e no final do curso. Então, vocês vão começar... Porque o teste não é para reprová-los, não. Eu não vou ter certificado, não, é para vocês mesmos fazer, né, essa autoavaliação. É para que vocês façam a autoavaliação. Aí, como diz a Conceição, né, ela chega a essa conclusão, nós precisamos estudar mais, eu estou boa aqui, então eu já posso ir para um outro conteúdo, porque eu já consegui dominar esse conteúdo, é isso, tá? A função do teste é para vocês medirem, né, o conhecimento de vocês, avaliar o conhecimento de vocês, certo? Que bom, então a gente vai, amanhã nós vamos fazer um outro testezinho, talvez no início da nossa aula, né? E depois no final, para a gente encerrar o curso, tá? Aí a gente encerra com pão de queijo, claro, né? Com bolo, né? Com chá mate. Pessoal, então, você não conseguiu, né, Roseli, visualizar. Interessante, porque aqui para a gente está dando certinho, tá? Com pipoca, isso mesmo. Certo, Alessandra. Que bom, Conceição, que bom. Saudade de você, eu lembro de você, assim, um pouco da afeição, né, quando você estudava lá no SECAP, né. Pessoal, então, olha, a gente vai encerrar, desejo a vocês uma boa noite, um bom descanso, tá? Não precisam dormir com análise sintática na cabeça, nem com período composto por subordinação, fica tranquilo, relaxa bastante, tá? Vão descansar, certo? Amanhã a gente retoma a nossa última live, e a gente encerra, se Deus quiser, com chave de ouro, né? Pensando assim, na presença de vocês, na participação de vocês, na assiduidade de vocês aqui, em assistir as lives, né? Isso que é importante, tá? É a boa vontade que cada um teve, né? Durante esse tempo, durante essas 2 semanas que nós tivemos juntos, certo? Então, um grande abraço a todos, né? Fiquem com Deus, um bom descanso, tá? Tchau.